Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ainda, clamando o auxílio da graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, por intercessão de São José, o seu castíssimo esposo, rezemos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, pelos séculos sem fim. Amém. Boa tarde. Boa tarde a você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria chegar até você nesta hora. Eu sou o Natal, missionário da comunidade Canção Nova, e eu tenho esta grata satisfação de poder estar convosco nesta hora. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Você aqui presente, também você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de Comunicação, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 6. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós também nos confiamos aos cuidados e à intercessão do nosso anjo da guarda para podermos viver bem este momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 6. Numa ocasião, Ezequias foi acometido de uma doença incurável. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não escaparás. Ezequias então virou-se para a parede e fez ao Senhor esta prece: ah, Senhor, não te esqueças de que sempre andei na tua presença com toda a felicidade e de coração limpo. Sempre busquei fazer o que era bom a teus olhos. E chorou convulsivamente. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos. Vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi. Eu ouvi tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Vou aumentar em 15 anos a duração da tua vida. E também te liberto das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade, que eu mesmo vou proteger. O sinal que terás da parte do Senhor, de que Ele fará o que disse, é este: no relógio do sol de Acaz, farei a sombra voltar atrás, os 10 graus que ela já desceu. Então o sol voltou atrás, os 10 graus já percorridos. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus, amados irmãos. Aplauda a palavra de Deus, mas aplauda com força, aplauda com entusiasmo, porque toda vez que a palavra de Deus é proclamada, Deus nos fala. E Deus está nos falando nesta tarde por meio desta palavra, por meio deste oráculo que foi anunciado ao rei Ezequias, ao rei de Judá. Palavra esta que foi proferida pelo profeta Isaías, e porque ela foi uma profecia de Isaías, ela está contida no capítulo 38 do livro de Isaías, mas ela também é narrada no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículos também de 1 a 6, abordando justamente esta realidade, justamente este oráculo.
E qual não foi o acontecimento? Porque naquele tempo, Ezequias era o rei de Judá. E ele foi acometido, amados irmãos, por uma doença incurável. Então foi-lhe dirigida uma palavra da parte de Deus por meio do profeta Isaías, que era filho do profeta Amós, e que foi ter com Ezequias e dizer-lhes: Ezequias, presta atenção, meu filho, porque assim diz o Senhor. E então ele disse, e é o tema desta pregação agora: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não escaparás. E imagine você, uma pessoa, receber um oráculo desse. Imagine você, alguém vindo até você, e como o profeta Isaías foi ao rei Ezequias, o rei de Judá, e disse essas palavras, o próprio Deus dizendo a você: meu filho, minha filha, arruma a tua vida. Olha, me parece que não está bem em dia as coisas aí, então você precisa pôr em ordem a tua vida, porque vais morrer e não escaparás. Amados irmãos, diante desta palavra, diante deste oráculo sentenciado pelo profeta Isaías ao rei de Judá, nós somos chamados a uma reflexão. Porque a palavra de ordem para o rei Ezequias, o rei de Judá, era justamente esta: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. E diante desta realidade, cabe a cada um de nós um questionamento. A palavra foi dirigida naquele tempo, e a palavra começa justamente nestes moldes, no versículo 1 do capítulo 38. Numa ocasião, naquele tempo, num determinado momento, foi dirigida a palavra de Deus ao rei Ezequias, dizendo: põe em ordem a tua casa. Agora, nós somos convidados a fazer esta reflexão. Portanto, eu digo para você: para um pouco e reflita. Seja honesto consigo mesmo. Como está a sua vida? E claro, obviamente, aqui fala: põe em ordem a tua casa, mas não quer dizer literalmente que seja a nossa casa, o nosso habitáculo, o nosso lar, o local onde nós residimos, o local onde nós habitamos. Mas entende a casa aqui como o nosso coração, como a nossa vida. Como anda a tua casa? Como anda a tua vida? Diante desta palavra dirigida ao profeta Ezequias, olhando para a minha história, para o momento como estou hoje, como estou agora, como está a minha vida, o que eu preciso colocar em ordem? Porque o Padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, amados irmãos, nos ensinou muito bem que toda vez que a palavra é solenemente proclamada, Deus fala conosco. Santo Isidório, com insistência, dizia desta realidade, porque Santo Isidório, ele dizia: todas as vezes que nós rezamos, nós falamos com Deus, mas todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada, Deus fala conosco. Então, a palavra dirigida a nós, neste momento, é Deus falando com cada um de nós, é Deus falando comigo e com você. E assim como Deus falou ao profeta, por meio do profeta Isaías, ao rei Ezequias, o rei de Judá, ele está falando comigo, mas também está falando convosco nesta hora, nos questionando acerca de como anda a nossa vida. E vejam, precisamos nos atentar a um detalhe importante. Quando a palavra foi dirigida ao rei Ezequias, vai dizer o versículos 2 e 3, logo em seguida, dizendo que Ezequias então virou-se para a parede e fez ao Senhor esta prece. O que Ezequias rezou? Ele rezou a Deus dizendo: Senhor, lembra de que sempre caminhei na tua presença com toda fidelidade e de coração puro, buscando fazer o que é agradável aos teus olhos. Percebam que a vida do profeta, do rei Ezequias, não era uma vida desordenada. Não é que ele estava com a vida num sentido caótico, não. A ordem dada por Deus por meio do profeta Isaías ao rei Ezequias era justamente para que ele ordenasse a sua sucessão. O rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade grave. Diante da enfermidade grave que ele foi acometido, e porque havia chegado o seu tempo,
E Deus então mandou avisá-lo: Ezequias, põe em ordem a tua casa que vais morrer, prepara a sucessão do reinado de Judá, prepara a sucessão, veja os trâmites, você sabe o que precisa ser feito, precisa ter um rei segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, para dar continuidade na condução do povo eleito, do povo escolhido, do povo de Israel. Então, diante desta realidade, põe em ordem a tua casa, põe em ordem o teu reinado, Ezequias, porque vais morrer. Não era porque ele tinha uma vida pecaminosa, não era porque Ezequias tinha uma vida contrária à vontade de Deus, à lei de Deus, aos ensinamentos de Deus. Não era nem isso. Ele tinha uma vida exímia. Tanto o livro dos reis, no segundo livro, no capítulo 20, vai abordar esta realidade, como também no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, vai falar desta realidade que Ezequias, ele foi um homem piedoso, um homem justo, um homem agradável aos olhos de Deus, tanto é que no seu tempo ele resistiu ao império assírio, que por meio do rei Senaqueribe queria invadir o povo de Israel, queria invadir a Judá. Assim como aconteceu que o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e depois para a Síria, no tempo de Ezequias não aconteceu, por causa da fidelidade, porque ele confiou, e por causa da sua confiança e abandono em Deus, por causa da sua esperança em Deus, ele não foi desamparado. E no seu tempo, no tempo do reinado de Ezequias, não houve a deportação, não houve o povo levado ao cativeiro. Ele resistiu ao império assírio. Mas ele também foi um rei que promoveu mudanças espirituais, mudanças religiosas. Ele restabeleceu o culto do templo, no templo de Jerusalém. Ele estabeleceu ou restabeleceu a adoração no templo de Jerusalém. Ele aboliu os ídolos. Ele destruiu altares consagrados a deuses pagãos, a falsos deuses. Veja que o rei Ezequias, ele tinha um coração bom e agradável a Deus. Eu insisto, a ordem dada a Deus para ele não era no sentido de que ele precisava de conversão e mudança de vida, mas era num sentido de sucessão do seu reinado. Mas eu preciso dizer para você, porque assim como Deus falou a Ezequias, Deus está falando conosco nesta tarde. É por isso que São Jerônimo, que nós celebramos no dia 30, aquele que traduziu a Bíblia das línguas mães, do grego, do hebraico e do aramaico, para a Vulgata, para o latim, de forma que nós pudéssemos ter a tradição da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, dos escritos sagrados. Ele dizia que ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Portanto, uma vez que a palavra está sendo proclamada, o próprio Deus também está nos interpelando, porque uma das formas da ação e da manifestação de Deus presente na história do seu povo é por meio da palavra. Palavra esta que se encarnou no meio de nós, como diz a primeira carta de João. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava junto de Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 da primeira carta de João vai dizer: e a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Portanto, ignorar a palavra de Deus que está sendo proclamada é ignorar o próprio Deus que está falando conosco. E então Deus nos questiona da mesma forma que falou ao profeta, ao rei Ezequias, por meio do profeta Isaías. Deus está falando conosco, e eu insisto com você. Imagine que por uma circunstância qualquer, alheia à nossa vontade, você soubesse que pouco tempo lhe resta. Certamente, assim como aconteceu a Ezequias, você ficaria impactado com a notícia. E não é para menos, não poderia ser diferente. Todavia, amados irmãos, nós não devemos esperar
por circunstâncias que nos coloquem contra a parede, circunstâncias que nos coloquem em xeque-mate, como num jogo de xadrez, numa encruzilhada, numa situação em que humanamente nós não temos saída para poder dar a nossa resposta a Deus. Não, Deus nos favorece com ocasiões de encontro pessoal com Ele, por meio de retiros como este, por meio de proclamação da palavra como esta, para que a gente tenha a oportunidade de, num momento de revisão de vida, buscarmos ao Senhor, como vai dizer o profeta Isaías no capítulo 55 do livro de Isaías, buscar o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Se o Senhor voltasse hoje, você estaria preparado? Ou como Deus interpelou ao profeta Isaías, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. O que você precisa arrumar na tua vida, antes do teu encontro com nosso Senhor? Por que eu estou falando isso, gente? Não é difícil de entender. Se observarmos a nossa vida, a vida inteirinha ela é feita de uma preparação. Eu ousaria dizer, doutor, e aqui nós temos um doutor cardiologista, o do doutor Jorge, que é coordenador do grupo de amigos lá da Bahia, da hora que a gente nasce, e o nascimento do bebê é a primeira preparação que começa com a mãe, que entra num trabalho de parto que precisa ser dirigida rapidamente à maternidade, ser assistida, e essa assistência não começa só no trabalho do parto, começa lá no pré-natal, quando mês a mês ela vai tendo um acompanhamento médico, e a nossa vida é feita de um acompanhamento contínuo até o fim da vida. No derradeiro momento nós sempre estaremos nos preparando para uma coisa e para outra. Não é difícil de entender. Se nós vamos fazer uma viagem, vocês vieram de vários lugares do Brasil para estar aqui, vocês fizeram uma viagem, só que antes desta viagem, vocês se prepararam para esta viagem, se prepararam planejando, se prepararam comprando passagem, alugando estadias, hotel e assim por diante. Vocês fizeram uma série de preparações para que vocês estivessem aqui, até mesmo financeiramente vocês tiveram que se preparar. Tiveram que fazer alguma reserva, tiveram que fazer algum planejamento, quem sabe comprar passagens no cartão de crédito para que vocês estivessem aqui. E assim, quando nós nos preparamos para fazer uma viagem, nós nos preparamos para viver esta viagem da melhor forma possível. Se nós vamos passar por uma cirurgia, e eu dei o exemplo de uma mãe em trabalho de parto, o doutor pode confirmar, e vocês todos sabem disso, antes de uma cirurgia, há uma internação, e às vezes muito antes desta internação para o procedimento cirúrgico, o médico pede e orienta, prescreve uma série de exames, de condutas, às vezes requer um emagrecimento, uma dieta e uma coisa ou outra, tudo num quesito preparatório para que você possa fazer esta cirurgia. Se você vai fazer um concurso, se você vai fazer uma prova para vestibular, você passa longos meses em preparação e às vezes anos fazendo um cursinho, se dedicando, estudando incansavelmente a fim de que você atinja a meta, que é a aprovação naquele exame, naquele concurso, naquela prova, naquele vestibular que você está preparando. E a nossa vida, amados irmãos, ela é feita de preparações. Mas se eu observo, por exemplo, a gente vai num casamento, a gente não vai no casamento de qualquer jeito, sim ou não? Sim, a gente não vai no casamento de qualquer jeito. Claro, tem algumas exceções, que vai alguns homens que, pelo amor de Deus, esses a gente entrega a misericórdia divina. Com aquela camisona aberta assim, no meio aqui aquela gravata troncha que está parecendo que ele está sendo enforcado por aquela gravata, aquelas coisas mais horrorosas do mundo. Mas nem é o caso. O que é mais importante é que nós vamos para um casamento, ou se é o nosso casamento, quanto tempo não dedicamos à preparação para aquele casamento. E se possível, se oportuno, a gente compra até uma roupa nova. E como eu disse, as mulheres que o digam, porque passam um dia inteirinho retocando tudo que dá para retocar no salão, no spa Hella. Verdade ou não é, mulheres? Sim ou não?
É na esparrela, padre, porque depois a facada vem certeira no bolso. É uma esparrela. Porque é só uns minutinhos ali, quer dizer, demora, porque tem uns casamentos que também só a misericórdia do Pai. Mas o que eu quero dizer, amados irmãos, e eu faço um último questionamento. Às vezes a gente vai receber um parente em casa, às vezes um irmão que você não vê há muito tempo, porque foi morar em outro estado, foi morar em outro país. Às vezes alguém muito importante que vai visitar a sua casa, e você tem todo o cuidado em preparar a sua casa para receber aquela pessoa, sim ou não? Sim, e se temos condição, até trocamos os móveis, compramos uma capa nova para esconder ali a sujeira do sofá. Fazemos um cardápio rebuscado, requintado para acolher bem aquela pessoa, sim ou não? Agora deixa eu lhe perguntar, e para o seu encontro com nosso Senhor, como é que você tem se preparado? Porque a palavra de Deus está nos exortando. Põe em ordem a tua casa. Amados irmãos, eu insisto, a pergunta que não quer calar é: se o Senhor voltasse hoje a minha vida, a casa do meu coração, estaria preparado para receber, para encontrar-se com nosso Senhor? Não precisa responder. É por essa razão, amados irmãos, que insistentemente a nossa Santa Mãe Igreja Católica Apostólica, em sua infinita sabedoria, sempre nos exortou a nos prepararmos, e sobretudo para o momento da nossa morte. Eu gosto de dizer, e é a mais pura verdade, o mal nosso é fazer tudo mecânico e não prestar atenção no que estamos fazendo. Por exemplo, quando nós rezamos a ladainha de todos os santos, vai dizer justamente desta realidade, de uma morte repentina e imprevista. Livrai-nos, Senhor. Ah, Natal, mas eu nem rezo a ladainha de todos os santos. Tudo bem, eu peguei pesado. Talvez você não tenha um hábito de rezar uma ladainha de todos os santos, mas você deve rezar como cristão ao menos uma Ave Maria diária. Deveria rezar o rosário, deveria rezar um terço, mas ao menos uma Ave Maria você, enquanto cristão, é chamado a rezar e confiar a intercessão da Virgem Maria. E o que nos ensina a Ave Maria? Nós rezamos: rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Que mais? Não, isso é uma ejaculatória, vocês não prestaram atenção não. A Ave Maria, na segunda parte, faz assim, ó: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A igreja nos ensina a nos confiarmos aos cuidados e à intercessão de São José, amados irmãos, o padroeiro da boa morte. É por essa razão que em todos os seus atos, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1014, em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, havias de te comportar como se devesses morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Mais vale evitar o pecado do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? Às vezes a gente cai no ledo engano de pensar: ah, Natal, mas eu sou novo, deixa eu viver. E quem te garante que você vai ter um tempo longo de vida? Por isso que a igreja, e também por meio da oração da Ave Maria, nós pedimos a intercessão da Mãe para rogar por nós agora, mas também na hora da morte. Por quê? Porque é fundamental que a nossa vida esteja ordenada para Deus, que a nossa vida esteja em ordem. Caso contrário, nós somos encaminhados para a condenação eterna. Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer.
Ei, escutem, a palavra de Deus está nos exortando a colocar a nossa vida em ordem. Mas talvez você esteja se questionando, mas Natal, o que significa, o que implica de fato colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem? E eu digo para você, obviamente não se trata apenas de organizar objetos, de arrumar as coisas, colocando cada uma delas em seu respectivo lugar. Não! Claro, a ordem passa também por esta atitude exterior, na qual eu ordeno todas as coisas, ou seja, eu arrumo, eu faxino, eu coloco tudo no seu devido lugar. Imagine um ministério de música, e aí eles têm um respectivo cômodo para cada qual guardar o seu instrumento. Ou você na sua casa, ou na sua oficina, o dono da oficina, o carpinteiro, ou um médico cirúrgico, cada profissional tem o seu devido lugar para guardar em ordem os seus instrumentos de trabalho. Só que quando nós estamos dizendo acerca do que a palavra de Deus está nos exortando, e sobretudo num caráter escatológico daquilo que nos aponta para o fim, qual é o fim? Ou eu vou... Dizia Padre Jonas Abib, ou Jesus vem. Se Jesus não veio há 2000 anos, não tem ninguém que sobreviveu até hoje 2000 anos de vida. Então, eu vou, eu irei, e a hora que eu for, ou que Jesus vier, eu preciso estar preparado, eu preciso estar com a minha vida ordenada para Deus. É por essa razão que São José Maria Escrivá, ele dizia, ensinando que nós devemos ordenar a nossa vida para Deus, buscando a santidade no trabalho e o cumprimento nos deveres diários, amando a Deus e levando todas as criaturas a Ele. E aqui então nós entramos no nosso acampamento de oração, que é Canção Nova, a casa do trabalho santificado. Padre Jonas dizia que nossa relação com Deus, e portanto levava todo cristão a esta experiência, é a de quem trabalha com Deus e para Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos convida a uma reflexão dizendo, ficai preparados, ficai em prontidão como um servo que espera o seu Senhor voltar, porque na hora em que menos esperar, o seu Senhor chegará e você terá que prestar contas a Ele. Como é que nós temos nos preparados para o nosso encontro com o Senhor? Daí a necessidade, amados irmãos, de colocar a nossa vida em ordem. Talvez ainda esteja obscuro para você o que é colocar a vida em ordem. Deixa eu usar um exemplo. Rafa, faz favor aqui, rapidinho. A Rafa é a minha primogênita, é a minha filha mais velha. A Rafa tem só 21 anos. Todo mundo fala que ela tem 13, 14, 15, por causa desta carinha angelical que ela tem. Mas ela já tem 21 anos. A minha filha, eu posso dizer, graças a Deus, e é graça de Deus, tem uma vida ordenada para Deus. É estudante de engenharia civil, não quis ir para a faculdade para não estar no ambiente escolar, que infelizmente hoje é destruidor de fé, é permissivo. A minha filha, por iniciativa dela, é catequista na paróquia. A minha filha, por resposta dela, não porque a gente obrigou, é simplesmente porque Padre Jonas dizia que filho de peixe, peixinho é. Ela faz parte da coordenação de um dos movimentos de evangelização dos jovens, que é o Sentinelas. Semana passada ela estava na cidade de Jatobi, Itajobi, próximo a São José do Rio Preto, com o Carlão, com a Tereza, pregando um retiro para jovens sentinelas. Meses atrás ela estava na cidade de Caxias do Sul, também com o Carlão, com a Tereza, pregando outro retiro de sentinelas. Em julho ela pregou aqui em Cachoeira Paulista um retiro que acontece paralelo ao retiro de casais, um retiro para os jovens sentinelas. Por que eu estou trazendo? Não é que ela é santa, não é que ela é perfeita, é porque eu quero mostrar com isso e dar glória a Deus que a minha filha tem uma vida ordenada. Mas não foi a minha sorte.
Obrigado, filha. Não foi a minha sorte. Aos 21 anos, que era a idade dela, e desde os 13 anos, eu vivi na mais completa permissividade que eu poderia viver. A minha vida era um caos. Eu vivia na prostituição, eu vivia na bebedeira, eu me relacionei com muitas mulheres, inclusive com mulheres casadas. Eu já passei pela experiência dolorosa de permitir que uma namorada fizesse um aborto. Como um filho pródigo, eu já falei isso muitas vezes, eu gastei o dinheiro do meu pai, eu dei uma dor de cabeça enorme, além de um prejuízo para o meu pai. Eu cheguei, humanamente falando, no fundo do poço, numa vida de pecado desenfreada e numa vida desordenada. Mas qual não foi a válvula de escape de misericórdia de Deus na minha vida? Embora tendo uma criação católica, recebendo ali os sacramentos da iniciação cristã, primeira comunhão, batismo, crisma, logo após os 13 anos eu enveredei por esta vida de pecado e me afastei para bem longe de Deus. Só que quando eu saía, havia uma mãe que rezava por mim. E muitas vezes quando eu chegava em casa, encontrava minha mãe acordada, e eu perguntava: mãe, por que a senhora não foi dormir? Eu perdi o sono. E eu tão ingênuo e cego pelo pecado, a ponto de não perceber que era eu que roubava o sono da minha mãe. E qual não foi a misericórdia de Deus para a minha vida? E aí eu chamo a atenção da palavra proclamada. Havia 2 meses que a minha mãe havia falecido, e eu precisei ir à fazenda do meu pai pagar os empregados no final de semana. Eu fui, fiz o pagamento e fui para a cidade vizinha beber. Enchi a cara, depois voltei, passei o final de semana na mais completa desilusão da minha vida, sem saber o que fazer. Só não atentei com a minha própria vida, porque Deus tinha um desígnio para mim. Como diz o Salmo 138, não morrerei, viverei para narrar as maravilhas do Senhor. Deus me preservou. E em um dado momento, eu liguei um rádio na roça, que minha mãe costumava ouvir. E quando eu liguei o rádio, estava um homem pregando. E na ocasião, o pregador, ele dizia da importância de se rezar o Salmo 90, 91 como um poderoso salmo de libertação. E qual não foi a experiência que eu fiz de uma pessoa há 10 anos, numa vida desregrada de pecado, longe de Deus? Por misericórdia divina, eu fiquei dando ouvidos àquela pregação. Quando eu fui dormir, eu sonhei com a minha mãe, que havia falecido há 2 meses. E no sonho, era como se eu voltasse da fazenda para a cidade, e era recepcionado por minha mãe. E quando ela me recebia, ela ia numa cômoda da estante da sala, pegava um marca-página desses de Bíblia, que continha um Salmo 91, e rezava comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas asas. E segue o Salmo, e nos versículos 14 vai dizer: porque se uniu a mim, eu o protegerei, e eu o livrarei, pois conhece o meu nome. O outro dia, quando eu acordei, eu viajei até a cidade vizinha, que era só 12 quilômetros de distância. Liguei para minha irmã, pedi para ela comprar uma Bíblia e me enviar. Voltei para a fazenda, não tive paciência de esperar, fui para a minha cidade, que ficava a 130 quilômetros, Vitória da Conquista, na Bahia. Comprei uma Bíblia, fui à igreja,
busquei um padre, fiz uma confissão. Em setembro do ano que vem, faz 30 anos que tudo isso aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Diferente da sorte da minha filha, do meu outro filho, Alex Gabriel, de 15 anos, que agora está participando do escoltismo católico, que é um movimento de escoltismo aprovado pela Igreja Católica, onde os jovens que viverem piamente podem chegar à santidade de vida. Ele está lá neste momento participando deste movimento, diferentemente da vida deles que têm uma vida ordenada para Deus. A minha, durante quase 10 anos, foi na mais completa desordem. E aí, então, a necessidade de, quando eu ouvi aquele pregador, e eu preciso dizer, a rádio era a Canção Nova, e o pregador era o padre Jonas Abib, que dizia, por meio daquela pregação e da importância de se rezar o Salmo 90, 91, de ordenar a vida para Deus. Obviamente, ele não usou a expressão, ordene a tua vida para Deus, mas ele rezava, comece a rezar este salmo, porque é um salmo poderoso, é um salmo de libertação, que vai te tirar da situação de pecado, de escravidão, de vício que você está. E foi isso que aconteceu, porque graças a Deus, o ano que vem eu terei a oportunidade de celebrar esses 30 anos de encontro com Deus, na qual eu estou tentando ordenar dia a dia a minha vida para Deus. E por que eu estou falando isso, amados irmãos? Porque Deus está nos exortando, põe em ordem a tua vida. E não é porque eu estou fazendo um oráculo de morte, não. Nem muito menos porque um dia nós vamos morrer. Não, mas é por causa da necessidade de ordenarmos a nossa vida para Deus. Os santos diziam, eles ensinavam que a virtude da ordem é a disposição da vida e das coisas para alcançar um propósito. E qual é esse propósito? A glória de Deus. Veja, ainda dizia o São José Maria Escrivá, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e portanto poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais no seu serviço. É por isso que a Canção Nova é a casa do trabalho santificado. Por quê? Porque nós lutamos incansavelmente para colocar em ordem a nossa vida, e com a única finalidade, dar glória a Deus e fazer com que outras pessoas, por meio desta experiência de ser de Deus, de viver com Deus, de trabalhar por Deus, de trabalhar para Deus, dê glória a Deus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. O Ricardo Ida dizia isso na parte da manhã. É por isso que São Paulo nos exortava dizendo, na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 10 a 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este acampamento também não existe e não deve existir com outra finalidade, se não for para dar glória a Deus, para fazer com que outras pessoas, como dizia São José Maria Escrivá, cheguem ao conhecimento de Deus e por ele sejam salvos. Veja o que dizia, amados irmãos, São José Maria Escrivá, ainda sobre esta necessidade de ordenarmos a nossa vida para Deus. São José Maria Escrivá dizia, por menor que pareça, o pecado é a maior desordem e a fonte de toda desordem em nossa vida. Entendem agora porque nós devemos colocar a nossa casa em ordem? Entendem agora porque nós devemos ordenar a nossa vida para Deus? Justamente porque, por menor que pareça, por menos que pareça, o pecado é a maior desordem e a fonte de toda a desordem. Deixa eu lhes dizer, a ordem é a virtude que sustenta todas as outras virtudes, e sem ela, mais cedo ou mais tarde, tudo cairá, tudo ruirá, tudo
desmoronará. Por isso, amados irmãos, nós somos chamados de modo especial à prática da virtude e da ordem, que não é só dar ordem a todas as coisas. Eu não falo somente da ordem exterior, quando nós faxinamos uma casa, quando nós fazemos uma limpeza num carro e qualquer outra coisa que a gente busque colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas eu estou falando de modo especial da ordem interior, da faxina espiritual, da conversão do coração que nós devemos fazer para ordenar a nossa vida para Deus. Deixa eu lhes dizer, e serve muito bem para ilustrar, no mês de julho, um sacerdote havia nos pedido para ir em missão na sua paróquia, o Padre Ismael, a cidade de São Francisco, norte de Minas Gerais, a qual eu mando um abraço para o Padre Ismael e para o pessoal de São Francisco. Qual não foi a notícia que eu recebi ontem? Isso tem sido uma crescente, e eu digo isso para dar glória a Deus. Padre Ismael mandou uma mensagem ontem, e quando eu cheguei em casa, e que eu fui deitar com minha esposa, por volta das 10 horas, a Cris, com o celular na mão, falou: amor, o Padre Ismael nos mandou uma mensagem, deixa eu ver o que é. No mês de julho, nós tivemos um encontro com quase 300 casais. E aí na mensagem ele dizia: Cris, Natal, estou partilhando aqui para dar graças a Deus e para testemunhar que vocês, que desde o dia do encontro não param de bater a porta da igreja, casais buscando legitimar as suas uniões. Casais que viviam ajuntados, mas não eram casados. E por que eu estou falando isso? Porque a partir daquele encontro, não porque eles ouviram o Natal e a Cris, mas porque eles tiveram um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Sagrada Escritura, pregada, proclamada, anunciada, testemunhada, eles sentiram um impulso de ordenar as suas vidas para Deus. Pode aplaudir. Eles sentiram o impulso de deixar o pecado, de deixar a vida desordenada para Deus. Para muitos daqueles casais naquela cidade, a necessidade era de legitimar a união que estava configurada ilícita e que não havia impedimento para que eles pudessem se unir matrimonialmente. Por isso eles estão buscando o pároco para poder trabalhar a bênção, colocando em ordem a sua casa. É esta experiência, amados irmãos, que o Senhor está nos convidando. A palavra de Deus está nos convidando a uma revisão de vida, a recalcularmos a rota da nossa vida para Deus. Deixa eu lhes dizer, é muito simples e parece até banal, mas nos ajuda a entender. O GPS, guiado por satélite. Você entra no carro, vai fazer uma viagem que seja do aeroporto para aqui, ou em qualquer outro endereço, ainda que seja urbano, que você não sabe onde é que fica aquela residência, aquele ponto comercial, aquela pessoa a qual você vai encontrar, então você coloca no celular ou na tela do seu carro lá, aquele endereço, e você é conduzido por aquele navegador. E quando a gente desvia do caminho, quando a gente se distrai, ou se equivocou, ou não entendeu direito a informação, porque a mulher é um dedo duro danado. Quando eu uso no meu celular, eu fico falando, gente, como é que essa mulher é inteligente? Ela sabe o nome das ruas, tudo, fala os metros direitinho. Daqui a 50 metros, vire à direita na rua Fundação João Paulo II. Você chegou ao seu destino. Que beleza! Só que infelizmente tem muita gente perdida na beira dos caminhos aí. E o que é pior, quando eu digo dos caminhos, porque não é do caminho. O caminho verdadeiro é Jesus, e tem muita gente batendo em porta de quitanda, em porta de outros lugares, buscando o que só Deus pode dar.
Estão caminhando perdidos e nós precisamos botar o nosso GPS, que não é guiados pelo satélite, mas é guiados pelo Senhor para ordenar a nossa vida e principalmente para nos conduzir no caminho de Deus, no caminho do céu, no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Às vezes, e não é raro acontecer, nós vemos pessoas colocar culpa dos seus infortúnios, dos seus insucessos, dos seus fracassos em Deus, sim ou não? Muitas vezes, tristemente, a gente vai ouvir pessoas: meu Deus do céu, se Deus existisse, se Deus fosse bom, como é que Ele permitiria tal coisa, tal situação? Como se a culpa fosse de Deus. Coitado de Deus. E a gente não percebe que a razão desses infortúnios, que a razão destas frustrações, que a razão destes insucessos não é outra coisa senão a desordem que se encontra na nossa vida, que no fundo é o pecado a nos afastar de Deus. Nos afastar da graça de Deus, nos afastar do amor de Deus, nos afastar da bondade de Deus. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1º, vai dizer que Deus infinitamente bom e bem-aventurado nos criou para, num desígnio de pura bondade, fazer-nos participar da sua vida bem-aventurada, da sua vida de bem-aventurança. Veja, João 9 e 10 vai dizer assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Deus nos criou num desígnio de pura bondade para que participássemos da sua vida de bem-aventurança. Se nós não experimentamos essa bonança, essa bênção, essa graça, essa bondade e esses desígnios de amor de Deus na nossa vida, não é porque Deus é incapaz, não é porque Deus errou, não é porque Deus falhou, mas senão porque a desordem da nossa vida, com a nossa vida de pecado, nos afastou da graça e do amor de Deus. É porque infelizmente nós escolhemos realizar a nossa vontade, os nossos sonhos, na teimosia da nossa mente perversa. A gente insiste numa rebeldia em realizar a nossa vontade e não a vontade de Deus. E depois, quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos, nós insistimos em querer acreditar a culpa do fracasso a Deus, quando o culpado sou eu e é você, porque nos afastamos do projeto de Deus, porque nos afastamos do sonho de Deus. Ei, deixa eu lhe dizer, se você passa por um momento de infelicidade, se você passa por um momento de depressão, se você passa por um ressentimento, se você passa por uma mágoa, se você se sente abandonado, se você se sente traído, eu não sei qual é a situação de infelicidade que você vive, mas se você passa por estas realidades, não é porque Deus te criou para viver assim, mas senão culpa, consequência das escolhas erradas que eu e você fazemos. E estas escolhas provocam desordens e nos privam da graça, da bondade e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E aí eu preciso dizer para você, profeta Jeremias, capítulo 29, vai dizer: acaso não sabeis que o projeto de Deus para vós é um projeto de felicidade? E o que a gente precisa fazer, amados irmãos, para voltar a experimentar com largueza este amor, esta bondade e esta ternura de Deus em nossas vidas? Precisamos querer sonhar os sonhos de Deus. Precisamos querer realizar a vontade de Deus. Não é sem razão que em Mateus 6, quando os discípulos pediram: mestre, ensina-nos a rezar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e nos ensinou a: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lucas 22, quando Jesus estava na angústia mortal,
no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, ele rezou ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice do sofrimento, da provação que vou beber. No entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade, Senhor. Ordenar a nossa vida para Deus, colocar em ordem a nossa casa, a nossa vida, é ordenar a nossa vida para Deus, é seguir os sonhos de Deus, é buscar a realização da vontade de Deus na minha vida e não voltar atrás. Milena, nos ajuda, porque essa canção também nos leva a rezar. Eu quero convidar você a ficar de pé também. Feche um pouquinho os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração e escuta esta verdade de Deus a meu respeito, mas também a seu respeito. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Mais uma vez do começo, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, meu povo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Ergue os seus braços e proclame esta verdade. Segue além, segue além, segue além, segue além. Mais uma vez do início, deixa Deus sonhar. Solte a sua voz, meu irmão, tomando posse desta verdade. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Olha que coisa linda esta verdade. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. E cante forte. Segue além. Segue além. Da mesma forma que na nossa casa, de vez em quando, precisamos de uma boa faxina, sim ou não, mulheres? Sim, é verdade, de vez em quando precisamos dar uma boa faxina. E às vezes a situação da desordem é tão grande que nem mesmo uma faxina é suficiente. Às vezes nós precisamos de uma reforma, às vezes nós precisamos de uma restauração. Também com os nossos carros acontece a mesma coisa. A gente compra um carro, ele é novinho, passa pouco tempo, devido ao uso, devido aos desgastes, ele vai precisando de revisões, ele vai precisando de manutenção, senão ele para, senão ele nos deixa na mão, senão ele nos deixa no meio do caminho. Da mesma forma na nossa vida espiritual, nós precisamos de retiros espirituais como este, nós precisamos de encontros pessoais com Deus como este, por meio desta pregação, para fazer uma reforma na nossa vida, para colocar a nossa vida em ordem, para colocar esta faxina interior, esta faxina do coração,
esta mudança de vida nas mãos de Deus, para que Ele faça o que melhor lhe aprouver. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amados irmãos, a Sagrada Escritura está recheada de exemplos. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós vemos o exemplo da mulher pecadora. A mulher pecadora, ela foi pega em flagrante adultério e levada, porque a lei mosaica permitia que tais pessoas fossem apedrejadas publicamente. Então aquela mulher pecadora foi levada aos pés de Jesus, e querendo tentar Jesus, querendo colocar Jesus à prova, falou: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés autoriza que esta mulher seja apedrejada. E Jesus então perguntou: ei, vocês não têm pecado não? A vida de vocês está arrumada, está em ordem? Se está tudo em ordem, se está tudo em dia, comece a tirar as primeiras pedras. Todos eles precisavam ordenar a sua vida para Deus, e naquela hora ficou só Jesus e a mulher. Santo Agostinho vai dizer: o encontro da miséria humana com a misericórdia divina. E naquela hora, nosso Senhor disse a ela: eu não te condeno, vá e não peques mais. E daquela hora em diante, amados irmãos, aquela mulher não foi a mesma, porque ela ordenou a sua vida para Deus. Ela deixou a vida de pecado, ela deixou a vida de prostituição, ela deixou a vida de adultério, ela deixou a vida como uma mulher corrompida, de uma vida de meretriz, e passou a seguir os passos de nosso Senhor, porque ela encontrou com a verdade que a libertou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de, como aquela mulher pecadora, ordenar a nossa vida para Ti, de arrumar a casa do nosso coração, de colocar-nos inteiramente à Tua disposição, para que a mudança, para que a conversão do coração, para que a vida interior brote, mas brote com força, nos levando a seguir o exemplo daquela mulher que deixou a vida velha para assumir uma vida nova no segmento de nosso Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer o que diz esta canção. Eu quero dizer para você: segue além, volta para casa, mas volta com o coração renovado, volta com o desejo de uma vida nova, volta com o desejo de colocar a tua vida em ordem. Segue além, igreja, segue além, segue além. Você cantando, segue além. Essa é a nossa resposta a Deus. O nosso desejo de seguir além, o desejo de uma vida nova, uma vida de deixar o pecado, uma vida de deixar os vícios, o desejo de conformar a nossa vida à vontade de Deus, o desejo de uma vida santa, o desejo de seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Segue além, fecha os teus olhos uma última vez, com a mão no teu coração, e vai dizendo isso: Senhor, eu quero seguir além. Senhor, eu não quero parar na minha vida velha, naquilo que eu vivi até o dia de hoje, a forma como eu estava encarando a minha vida, deixando a vida me levar, vivendo de qualquer jeito, vivendo na mais completa bagunça, vivendo na mais completa desordem do pecado. Não, Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu preciso romper com esses vícios, eu preciso romper com o adultério, eu preciso romper com a injustiça, eu preciso romper com a mentira, eu preciso romper com a fofoca. Senhor, eu quero ser este homem novo. Eu quero que seja este o desejo destes meus irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham. O desejo de uma vida nova, de uma vida ordenada para Deus, por meio de Ti, por meio da ação do Teu Espírito Santo. Uma última vez então, segue além, segue além, segue além, segue além, segue além.